Paz e graça, glória a Deus, Jesus. Mais um dia de vida. Vamos meditar no livro de Mateus 26:41. Assim diz a palavra do Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Ontem falamos sobre orar. O meu conselho de ontem foi sobre a oração e o meu conselho de hoje é de vigiar. Vamos vigiar, porque na verdade o espírito está pronto, sim, mas a carne é muito fraca. A carne é muito fraca. Então o meu conselho é: vamos vigiar nossa boca, vamos vigiar os nossos pensamentos, como nós falar, como conversar com alguém, como saber se isso está machucando o outro, como saber se estamos a fofocar ou não. E nos nossos pensamentos, esses pensamentos estão alimentar o quê? Está alimentar o nosso espírito, o espírito de Deus que é em nós, ou está alimentar o inimigo? Então o foco é isso, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso vestir, no nosso viver, no nosso olhar, no nosso comportamento no dia a dia, como nos comportar com o nosso próximo, como nos comportar dentro de casa com as nossas famílias, como nos comportar dentro da igreja com os irmãos. Vigiar e orar e muito, meditar e orar e muito, e pedir misericórdia a Jesus Cristo, que nos livre das fofocas, para que não sejamos fofoqueiros, que nos livre dos nossos pensamentos, porque o inimigo se aproveita muito dos pensamentos, coloca pensamento negativo, e você fica aí a pensar, repreende os maus pensamentos, mas apenas o foco é em Jesus. Pensa em Jesus, ore, coloque dentro de ti que eu tenho que orar mais, eu tenho que meditar mais. Então meu conselho de hoje é: vigie e orai. O espírito está pronto. Qualquer momento que entrar em meditação e oração, o Espírito Santo está aí para te apoiar. Mas a carne é muito fraca. A carne cai muito rápido. Mas se o seu Espírito Santo estiver alimentado com a palavra, com a oração, a carne obedece. Tá bom? Então agora vamos orar. Glorioso és tu, Senhor Pai, santo, de todas as coisas. Obrigada por este dia, obrigada pelo cuidado, pelo alimento, pela vida, pela saúde. Obrigada, Senhor. Perdão por nossas falhas, perdão por tudo, Pai. Neste momento eu te peço, Pai Santo, venha, Senhor, nos ensinar como vigiar cada dia, Pai. Nos ensina, Pai, como falar, Senhor. Nos ensina no nosso dia a dia como nos comportar, Pai, com nossos familiares em casa, como nos comportar com nossos irmãos em Cristo na igreja, como nos comportar, Pai, na rua com as pessoas. Nos ensina como nos vestir, Pai. Nos ensina no nosso pensar, Pai. Que o inimigo não tem poder nos nossos pensamentos, mas somente a sua presença no nosso pensar, no nosso agir. Que todos os nossos pensamentos estão repreendidos em nome de Jesus. E toda a fofoca está repreendido em nome de Jesus, Pai. Nos ensina como viver na sua presença. Nos ensina que o nosso foco é Jesus, é preparar o nosso caminho para Cristo, Pai, para a eternidade que nos espera lá no céu, Pai. Porque nós não queremos fazer aquilo que não te agrada, mas nós queremos te obedecer, queremos ser humildes, queremos ser somente aquilo que sai da nossa boca, que só apenas pensa sobre, falar sobre a sua palavra, falar sobre aquilo que incentiva o outro, aquilo que coloca o outro em pé, aquilo que motiva, não aquilo que desanima, matar o espírito do outro, não, mas sim somente, Pai, aquilo que incentiva de orar, pedir para o outro, orar, pedir para o outro, viver vida de comunhão com Deus, pedir para o outro, dizer que sou o Senhor é Deus, animar o outro que está na situação difícil, Pai Santo. Quem está, Pai Santo, no hospital neste momento, a sua mão é a única que pode curar, Pai. Quem se encontra, Pai Santo, na rua a vender, Senhor,
A sua mão é a única que pode abençoar para que esse negócio vá bem. Quem se encontra, Pai Santo, a procurar o trabalho, a sua mão é a única que pode o guiar até conseguir um emprego, Pai. Quem se encontra, Pai Santo, em toda a situação difícil, é o Senhor que pode dar solução, é o Senhor que pode dar saída, Pai. Cuida de quem não sabe orar, que o Senhor ensine a orar. Nos ensine a orar, Pai. Nos ensine a meditar na sua palavra, nos ensine a vigiar. Nos ensina a fazer sua vontade, Pai. Espírito Santo nos leva sempre a fazer somente a sua vontade, Pai. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Que sejamos mulheres e homens de oração, mulheres e homens de ler a palavra, mulheres e homens que decidem seguir somente a Jesus. Venha o que vier, é Jesus no controle de tudo, Pai. Toma conta de tudo, que esse dia seja um dia abençoado para nós e para todo mundo, Pai Santo. E seja, Pai Santo, com todos os trabalhadores deste mundo, Senhor. Seja com todos os enfermeiros deste mundo, Pai. Seja, Senhor, com todos que trabalham nos comandos policiais, Pai, em suas mãos. Porque a cada um, Pai Santo, tem o seu trabalho, seja quais guerra, Senhor, do nosso continente, do nosso país, Pai Santo, em Angola, Pai. Seja com todo o seu povo, Pai. Seja com todos aqueles que trabalham, Pai Santo, se aqui não falam, aqui na roça, Senhor. Seja, Pai Santo, com todos aqueles que de manhã acordam para ir no trabalho, para procurar do pão. Seja com aqueles também que de manhã se levantam para ir atrás de cuidar das suas ovelhas, Pai. Cuida de todo o seu povo, porque o nosso Deus é o único, eternamente o que nos ajuda, o que nos observa, que nos ama, que cuida de tudo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos te ofendido. Não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e glória para sempre. Amém. Glória a Deus, a Deus.